Wesley tentou, muitas vezes pelo lado esquerdo, a sua jogada característica. Bom, tem uma defesaça do goleiro Rodrigues no primeiro tempo ainda, mas ele buscou muito esse jogo, né? De cortar para dentro e chutar. E os jogadores estão caindo nessa, né? Ele está com muita confiança e ele está conseguindo o arremate. É muito difícil ele não conseguir. Quando ele não consegue o espaço, ele tenta um passe. Mas ele está muito incisivo. Eu estou gostando do Wesley porque ele errava na tomada de decisão, às vezes se atrapalhava com a bola, mas ele está muito... Cara, ele percebeu que ele tem qualidade. A sensação que eu fiquei no jogo de hoje foi essa. Que o Wesley percebeu que ele pode fazer mais do que ele vem fazendo. E ele parte para cima. E tá tudo certo. Vai ter jogo que ele não vai conseguir, vai ter jogo que ele vai, porque eu acho que cada vez mais a gente precisa estimular esse tipo de jogador. Porque esse tipo de jogador, se você tolir, se você começar a dizer, não tenta essa jogada, porque senão você perde a bola e dá contra-ataque. Aí você perde o cara. Aí você mata o cara. Porque ele tem qualidade para isso. Só que ele precisa de confiança. Ele precisa de confiança, ele precisa entender qual é o limite do drible dele, qual é o limite do arremate, qual é o limite da força, da velocidade. Ele precisa se testar cada vez mais. Então, na medida em que o Wesley pega a bola ali do lado esquerdo, você sabe que vem alguma coisa boa. Tá começando a ficar assim. Ele pega a bola e fala, caramba, ele vai para cima. Poucas vezes ele vai para a linha de fundo. E quando ele vai para a linha de fundo, até teve uma hora ali que o cara tomou a frente dele, ele não conseguiu dar sequência. É mais difícil. Ele tá, né, pelo lado esquerdo, com o pé trocado, então às vezes ele não consegue ter a profundidade. O Antônio cobra isso muito dele. Eu acho que isso ele pode aprimorar. Mas essa cortada para o meio com o chute é fatal, cara. É só ele acertar em um ajuste fino e ele vai poder ajudar muito. O Yuri, né, cara? O Yuri fez o que tinha que fazer. O Yuri guardou 2 vezes. E aí eu queria perguntar para vocês. A gente está falando aqui de... o Argentino Júnior cedeu gols ao Corinthians ou o Corinthians forçou esse erro? O Argentino Júnior não é um time desprezível. Pelo contrário, né? É o berço do mundo, né? Como eles se chamam, de tantas revelações de craques mundo afora. Mas não só pela história, mas, enfim, pela qualidade. Lá na Argentina, é curioso, né? Porque eles fazem o gol no comecinho, né? Na falha do Cássio, né? O cara faz um gol ali, a bola defensável. Começo de jogo. O Corinthians até tem algumas oportunidades e tal, eles também não criam tanto assim, mas enfim, garantem o resultado. O Corinthians vai muito mal, na verdade, naquele jogo. O Corinthians amassou o Argentino Júnior. Amassou. E aí a gente tem uma estrutura tática que é a mais adequada, que não tem o que mexer, o ataque com Romero, Wesley e Yuri, com os 3 do meio ali, o Ranieri, Bidon e Garro, com os 2 zagueiros, Kaká, que mais uma vez foi muito bem, e parabéns ao Antônio por dar sequência ao Kaká mesmo do jogo, depois do jogo ruim que ele fez no Rio de Janeiro, no Maracanã. Ele vinha numa sequência boa, numa evolução, e ali cometeu algumas falhas, perdeu um gol feito, né? Mas é um cara que tem sido importante, e hoje ele estava concentrado, hoje ele estava muito concentrado, e aí depois o Félix Torres machuca e entra o Gustavo Henrique, e esse é o legal. Eu acho que é um trio de zagueiros que podem se revezar em vários momentos para você formar novas duplas de zaga, seja Kaká e Gustavo Henrique, seja Félix Torres e Gustavo Henrique, seja Félix Torres e Kaká. Não tem problema. Eles têm qualidade para isso. Eles estão no mesmo nível, na minha opinião. E hoje o Kaká fez um jogo muito bom nesse sentido. O Félix até também, tá? Até tomar uma pancada ali e ter que sair. Eu tenho cobrado muito do Félix Torres, que às vezes ele dá uma desligada. Hoje eu senti um nível de concentração muito alto. Tava todo mundo ligado. Tava todo mundo querendo... Tô curioso pelos bastidores, pelo vídeo dos bastidores. Tava todo mundo querendo dar uma resposta, tava todo mundo querendo, tipo assim, entender que o que aconteceu no Rio de Janeiro não foi legal. E pela atuação do time, pela forma como... diante da dificuldade, o Antônio precisou escalar 3 zagueiros e abriu mão assim, de muitos jogadores no meio campo e foi dominado ali no setor e não tinha uma reposição para o Ranieri. Enfim, o Flamengo vence por 2 e poderia ter vencido por mais. E dentro daquilo que eu falo para vocês, o Corinthians faz grandes jogos. Eu cito esse jogo de hoje como o jogo contra o Fluminense,
e depois não consegue manter. Então o desafio é esse. O desafio é esse. A escalação é essa, inicial. Depois, Gustavo Silva. E aí a gente vê que falta elenco, né? Pedro Raul, Mosquito, Coronado. Que eu ainda acho que vai render mais, porque não é possível. De tudo que eu sei do Coronado, ele joga muita bola, mas está visivelmente se adaptando fisicamente, inclusive, ao Brasil. Não vou determinar aqui que o Coronado não serve, mas faltam opções, né? Pro Antônio poder mudar jogo no segundo tempo. Para ele poder, o Pedro Raul virou um jogador tem entrado mais num período do jogo em que as coisas pouco acontecem, né? E eu já falei sobre isso. O Pedro Raul entra e o time para de fazer cruzamentos. E aí ele tem que sair da área para fazer o pivô, começar uma jogada, aí ele consegue servir o lateral, por exemplo, vai para a área e não vem o cruzamento. Aí fica difícil. Não é que ele tenha só essa jogada, mas é a especialidade do cara. Ele tem 1,95, gente. Então ele vai para a área para buscar o cabeceio. E se o time não cruzar a bola, fica difícil, realmente. Então a gente, né, vai ter dificuldades para ver o Pedro Raul se destacando quando ele entra faltando 5, 10 minutos para terminar o jogo e os caras não cruzam bola para ele. Aí fica complicado. Não acho que ele seja esse perna de pau que muita gente fala. Mas também não acho que você possa, enfim, minimizar aquilo que ele pode fazer. Ele pode ser uma alternativa importante, mas é claro que na janela agora o Corinthians precisaria contratar. Silvana Cruz, eu já vou até botar a Silvana no papo aqui, porque dei uma olhada no chat e ela deu uma opinião aí que é interessante. Gente, eu vou dizer um negócio baixinho aqui, tá? Eu tô gostando do Hugo. O Hugo tá jogando bem. E assim, pode ser pela ausência de uma opção melhor, pode ser porque eu esteja comparando ele com ele mesmo, né? E aí ele cresceu, né? Fato. Mas, e tem muito disso, né, cara? O cara veio do Goiás, com todo respeito ao Goiás, tem diferença. Não fez um grande campeonato, não foi um cara que a gente falou, meu Deus do céu, surgiu o Roberto Carlos, o novo Roberto Carlos, está lá no Goiás e o Corinthians contratou. Não foi isso que aconteceu. O Corinthians precisava, né, com a aposentadoria do Fábio Santos, contratar laterais. Eu só não entendo por quê. Só não entendo porque a gestão passada fez isso, sendo que ele não jogaria no passado e a diretoria não ficaria esse ano. Mas, enfim. Mas também, às vezes, demora um pouquinho, né? O cara chega, né? Corinthians, só que é um foguete, né? A diferença é grande, até se soltar, até ganhar confiança. Desde sempre, vocês vão lembrar, desde sempre o Hugo foi meio patinho feio das contratações.